na perspectiva bíblica, essa confusão já ia ser uma consequência do pecado entrando, né? Porque é o que a Bíblia já prevê. Essa disfunção, e a gente vê isso acontecendo. Eu não tô nem aqui querendo talvez polemizar ou trazer questões até ideológicas, né? Mas a figura talvez fraca do homem faz com que a mulher acabe tomando algumas e mais uma vez, a Bíblia fala assim sobre a identidade da mulher, quem ela é em Cristo Jesus, e ela pode ser muitas coisas, né? A Bíblia vai falar sobre isso, sobre o papel da mulher, a importância da mulher, a visão que a Bíblia traz da mulher é uma visão linda, de um papel muito importante que a mulher tem também. Eu não vou nem ficar entrando nesse aspecto aqui. Mas só pra dizer que daí, por causa dessa disfunção, a mulher, essa confusão, inclusive até de gênero, confusão emocional vai existir. E a gente percebe isso. Essa situação dentro das famílias, a mulher não sabendo lidar, talvez a falta do pai dentro de casa, como a gente cresceu, a nossa geração, por exemplo, talvez na época dos nossos pais ou antes dos nossos avós, divórcio era proibido, cara. Sim. Divórcio é algo normal. Acho que não sei se próximo de 50% dos casais se divorciam. Então, se você for pensar que 50% das famílias, os filhos estão crescendo sem a figura paterna, porque a maioria das vezes o filho fica com a mãe, né? A mãe acaba tomando até uma figura, né? De ser pai e mãe ao mesmo tempo, de ajudar. O famoso pai, né? É verdade, que é tão elogiado, cara. Então, não que não seja importante. Eu tenho amigos até dentro da igreja que os pais separaram e a mãe teve que fazer um trabalho e fez um trabalho lindo de servir, até fazendo esse papel do pai e da mãe. Não tô desmerecendo isso. Não estou desmerecendo. Só que é uma questão que o pecado ele afetou tudo. Afetou a sociedade, afetou o papel do homem e da mulher. Então, a questão da identidade da mulher também foi subvertida. Então, por exemplo, eu vou falar de um versículo aqui que é muito polêmico. A questão da submissão da mulher. É muito difícil para hoje a gente ensinar esse tipo de questão que a Bíblia ensina. Pô, a mulher vai ser submissa ao homem? Como assim, cegamente? Mas a submissão que a Bíblia ensina não é a mesma submissão humana que a gente vê, por exemplo, entre um chefe e um empregado, por exemplo. Onde o chefe manda de qualquer coisa. A Bíblia usa o termo auxiliadora para descrever a mulher. E isso não é de questão de importância. A mulher não é menos importante que o homem, nem o homem mais importante que a mulher. É a questão de função dentro da liderança de uma casa. Só isso. E não que a mulher, por exemplo, não vai auxiliar na liderança. Agora, uma coisa importante que a gente precisa ver é que os mesmos versículos que falam esse contexto também trazem que Jesus, que o pai, ou o homem que é o líder da casa, é submisso a quem? A Cristo. Sim. E assim como Cristo morreu pela igreja, o homem deve morrer pela sua esposa, por exemplo. Sim. Então, o sacrifício, o conceito de submissão é até paradoxal, porque que conceito de liderança é essa? Onde o líder está disposto a morrer pela pessoa que está abaixo dele, entendeu? É diferente de um patrão e empregado. Exatamente. Então, é uma profundidade muito mais complexa do que simplesmente dizer, o homem tá liderando a mulher e pronto, acabou. Não tem nada a ver com abuso, né? E outra coisa é que a mesma palavra usada para auxiliador é a palavra que vai ser descrita, que Deus também... são as mesmas palavras, tanto no hebraico quanto no grego, depois que eu não vou lembrar aqui agora. Eu fiz um post uma vez falando sobre isso, né? Para descrever o Espírito Santo e para descrever Deus como auxiliador também do homem. Então você percebe que é importante a figura da mulher, por exemplo, dentro de casa, né? Agora, é que é uma questão complexa, né? É difícil a gente falar isso. Agora, quem a mulher deve ser? Com isso eu não tô dizendo, por exemplo, que a mulher não pode ter um papel de liderança, não pode sair para trabalhar, tem que ficar em casa. Você pode falar, o pastor aí tradicional, fica em casa, tem que... Não tô falando isso. A mulher tem que ficar em casa fazendo comida, não estou falando isso. Sim. Tanto que na minha casa... Eu lavo muita louça, não lavo roupa porque eu não sei muito lavar, mas a máquina lava, né? Brincadeira. É verdade. Aí, Thaís, ó, a máquina lava. É verdade. Quem lava é você. Mas o que eu quero dizer assim, o homem participa, em casa eu participo pra caramba. E assim, é uma questão de respeito, né? E então, a mulher pode sim ter uma identidade, ser... Agora, mais uma vez, puxando pro lado bíblico, que eu sou pastor, a mulher...
as mulheres que estão nos assistindo aí, você tem uma identidade em Cristo Jesus. Você é amada, você é filha, né? Até aquelas que são mães ou têm esposos dentro de casa, chamado esposo é morrer pela esposa, e a esposa também é morrer pelo marido no sentido figurado, né? Até se for literal, mas a Bíblia vai ensinar um amor que é sacrificial, cara. Sim. Que é paradoxal, que tá acima do amor, de qualquer amor desse mundo, né? Isso é muito profundo. Você sabe que o que eu vejo, hoje 99% das minhas pacientes são mulheres. Eu atendo pouquíssimos homens, 99%. Meu Deus do céu, é verdade. Não, mulheres eu atendo acho que uns 4, 5 homens, cara. É bizarro, é muito mulher. E Deus me levantou nesse meio. E eu vejo que essa falta de identidade gerou, cara, que as mulheres, elas aprendem a guerrear contra os homens, enxergar os homens como inimigos mesmo, cara. É o que a cultura diz hoje. E aí você entra num relacionamento, por exemplo, com um cara, certo? Tô com esse cara e tal, e você é extremamente agressiva ou na já defensiva. Na defensiva. Cara, elas ocupam um espaço, eu vejo isso, ocupam um espaço masculino da relação, sobra o quê pro cara? Um espaço extremamente feminino. Jogar videogame. Exato, um cara extremamente passivo. E sempre a mesma coisa, tô frustrada. Tô frustrada porque meu esposo, meu namorado, meu noivo tá extremamente parado e sei lá, ele não lidera, cara. Cara, eu escuto cada coisa, ele não me pega de jeito, sabe? E aí, né, conotação sexual, falando. É isso, não me pega de jeito, não é viril. Esses dias eu tava atendendo um casal, tava dando um treinamento pra eles. E aí, cara, ela começou a puxar sobre casamento e tal, e acabou meio que virando uma sessão. E o cara tava com uma caneta na mão, fazendo clac, clac, clac. Cara, ela meteu um tapa nele. Pá! Sabe? E ela tava exatamente cobrando os posicionamentos másculos dele. E eu falei, cara, por isso que seu esposo não é o macho que você quer. Você bateu na caneta, eu vi o negócio, o testículo dele caindo no chão, junto com a caneta. Falei, então, você castra o cara o tempo inteiro e quer que o cara, sabe? Então, criou-se essa rivalidade, cara, por entender a mulher que é o lugar do homem. Isso não sobra nada pro homem, o homem assume o lugar da mulher. Temos uma família disfuncional. Temos uma competição. Tá muito relacionado, né? A identidade da mulher com a identidade do homem. O que o pastor estava falando é algo que me intriga, porque não é tão fácil, não é tão simples, né? A nossa cultura, ele vai indicando um caminho. Hoje, o papel da mulher. Né? O papel... onde ela quiser. O papel da mulher é onde ela quiser. E aí, quando a gente vai... Porque, o principal livro que eu conheço, que eu mais gosto, é a Bíblia. Quando a gente vai na Bíblia, ali tem a definição. Uma definição do que é importante. Por exemplo, o pastor falou da definição de auxiliar, de submissão. Mas também tem a definição de servo, a definição de amor. E aí, quando a gente vai para essas definições, né, o próprio Jesus falando para os discípulos dele, né, sobre o servo, aí você fala, não é possível. Ele fala, não é como... E naquela época já havia confusão. Não é como nossa época em que o servo é colocado para baixo e o rei é colocado, aquele que é servido é colocado acima. É diferente, um reino diferente. Então, eu acho que eu sempre falo, deixar isso mais claro na própria igreja ajuda na questão da identidade, porque o homem também, eu tô numa cultura que eu tenho que, né, tem que me submeter mais à minha mulher. E aí ele também gosta. Eu vou falar assim, o homem também gosta de delegar coisas. Eu vou ficar no meu sofá, sossegado e tal, não tenho dor de cabeça. Isso está relacionado à identidade dele também. Sim, demais. Demais. Você vê que inverte tudo, né, cara? E eu vejo que... Hoje, inclusive, eu recebi uma mensagem de uma nova paciente perguntando... E olha que interessante isso, né? Ela perguntou exatamente por que ela tem tanta dificuldade com a palavra submissão. Olha que coisa. Ela perguntou hoje, ela falou aqui, ó... Até onde ser submissa até onde eu posso ser submissa sem ser abusada? Isso me confunde, sabe? Mas como eu posso saber que não estou sendo diminuída, desrespeitada? Porque eu acho que eu tenho muita energia masculina e aconteceu isso no meu relacionamento, eu não consigo aceitar submissão, não consigo deixar o volante com o outro, porque eu não confio e tal, e tal. Então, é muito interessante isso. Mas você sabe o que eu ando escutando muito, cara? E eu sempre confronto. Basicamente, a mulher, ela
castra o cara, beleza. Por causa dessa rivalidade, e depois o relacionamento tá ruim e tal, e elas terminam e elas ficam buscando algo. Então eu sempre escuto assim, Bruno, eu quero um cara pra mim que seja viril, que seja provedor, que seja protetor, que seja másculo, que seja isso, que repare no meu cabelo quando eu fizer, que repare na minha unha, que me ajude, que seja tudo isso, que cuide dos meus sentimentos e que ele também dê sorrisos suaves comigo, me leve ao parque. Eu sempre falo vendo minha amiga, não existe esse cara. Se existir, cara, ele não... só Jesus. Né? Só Jesus. Se existir esse cara aqui na Terra, ele não gosta de mulher. Meu Deus do céu. É o ideal, né? O cara, ideal. Você vê, e atendo gente, mano, que tá se sentindo ofendida com coisas básicas, por exemplo, que é o cara dirigir. Por que ele não deixa eu dirigir? Por que eu não posso sempre dirigir quando a gente for sair pra jantar? Por que tem que ser ele? Sim. Sabe? Ofensas se sentindo ofendidas com essas coisas, cara. São questões até culturais, né? Problemas culturais. Que não é errado a mulher dirigir, por exemplo. Ou mesmo combinado, a mulher dirigir uma vez, outra vez o homem. Cara, tem nada a ver. Não tem problema nenhum. Agora, o que a Bíblia nos apresenta é esse padrão da liderança do homem dentro da casa, mais uma vez, não deixando da mulher ser importante, porque cada um tem o seu papel. Sempre entendendo que Cristo, o homem também é submisso a Cristo. Mas é importante dizer que o que o Wander falou, que algumas palavras, elas não significam a mesma coisa no nosso contexto cultural e no que a Bíblia vai ensinar. Então, por exemplo, o amor que a Bíblia ensina é a palavra ágape, né, que é valor, que é o amor sacrificial. Mas tem outras palavras que são palavras escritas como amor, que a Bíblia também apresenta. Então, eros, que é o amor apaixonado, sensual, que também é um amor criado por Deus. Phileos, que é um amor de amizade, né? Então, tem outros amores aí na Bíblia que a Bíblia apresenta, né? Que você vai perceber que todos esses amores, eles são incompletos, porque eles não vão satisfazer. É só quando o amor ágape é o principal, que todos os outros amores, então, eles vão ter sentido, eles vão ganhar sentido, entendeu? Sim. Porque o amor sacrificial, ele é mais profundo, ele não é interesseiro, cara. Ele não é interesseiro, porque o amor phileos, ele acaba, o amor eros acaba, o amor storge, que é o amor de família, também acaba. O amor storge é o amor entre não só pai e filho, mas esposa, irmão, principalmente. Ele é escrito como irmão. É aquele amor que parece ser inquebrável, cara. Todo mundo pode falar, eu posso falar o que eu quiser do meu irmão, falar mal dele, mas se alguém falar mal do meu irmão, o pau eu vou entrar na briga, porque é minha família. Acho que esse é o amor mais profundo que o homem pode viver. Mas mesmo esse amor, que é o amor storge, ele também é corrompido até pelo pecado, ele quebra. Sim. Nenhum amor tem esse poder. Agora, o amor de Jesus, ele é paradoxal. Ele é sacrificial, cara. Ele é muito profundo. Então é um conceito maior de amor. Da mesma coisa, a palavra servo que você disse antes, né, Wander? Se a gente tem na Bíblia, o livro de Colossenses vai nos apresentar Cristo como servo sofredor lá, Filipenses capítulo 2 vai mostrar que ele se esvaziou, né? Todo um conceito de Jesus se colocando como o pior dos servos, entendeu? Ele se fez homem, ele deixou toda a sua glória, e desse mesmo chamado, todo cristão, independente de homem ou mulher, também é chamado a ser servo. Agora, como isso é paradoxal? Porque a nossa cultura, o tempo pós-moderno que eles falam, que a gente vive hoje, nunca aceitaria esse conceito, sem me chamar de servo, cara. A palavra servo é praticamente sinônimo de escravo, cara. Sim, tem nada de bom. Não é bom, cara. Não é bom, entendeu? A gente não tem esse conceito pra nós como algo bom. Tipo, meu objetivo de vida. Meu objetivo é ser servo. É difícil alguém falar isso, né? Naturalmente falando. Porque o ser humano, ele sempre faz algo pensando em retribuição. Então, eu vou casar e eu vou estar com essa pessoa se ela retribuir isso. Se ela me der dinheiro. Se ela me der amor. Se me der isso, aquilo. Mas no conceito cristão, o casamento não é sobre você. É sobre o outro. Servir o outro. É o que o outro quer. O que o outro quer? Como eu posso fazer o outro feliz? Até mesmo o ato sexual não é sobre me satisfazer. Não é sobre eu chegar, né, naquele ponto. Quando o outro chega. E o mundo é totalmente paradoxal, cara. Você olha até a visão demais. Até pornográfica de sexo, é tipo, o cara, velho, ele vê a mulher...
tudo disfuncional. Sim. Mais uma vez, voltando pra tudo que a gente tá falando aqui na live desde o início, é o pecado, velho. O pecado corrompeu todo o conceito de tudo. Quando nós temos um prisma bíblico, do evangelho, a gente entende o poder de redenção da cruz, que tudo é redimido, cara. O casamento é redimido. Não é que você vai ter um casamento perfeito, mas você vai ter um casamento que aceita erros. Sim. Né? Tolerante. É tolerante, isso, e pede Sabe perdão. Meu pai, ele sempre me falou uma frase que eu acho interessante, e depois eu ouvi um pastor falando também, de que uma das maiores estratégias do diabo, cara, não é construir coisas do zero, mas é simplesmente pegar algo puro e sujar, sabe? É sujar aquela imagem, fazer você enxergar aquilo de uma outra forma, como, por exemplo, esses valores que a gente tá falando aqui. Isso já é suficiente.